Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Ricardo Santos, CEO da Consulfis, Contabilidade Consultiva, um dos organizadores do CONEC, o Congresso Nacional de Empreendedorismo da Construção Civil. Estamos dando início à palestra Como Estruturar um Departamento Comercial. Estou aqui, o meu grande convidado, nosso amigo, o engenheiro Erickson Oliveira, grande figura, está aqui com vocês. Ele vai se apresentar melhor daqui a pouco. Mas, primeiramente, eu gostaria de agradecer pela participação nesse primeiro encontro. Claro que não será o único, já peço para que vocês marquem na agenda de vocês. Ano que vem, mais ou menos em setembro, outubro, vai acontecer também o Conect 2022. Estou antecipando o convite, espero que você não falte comigo, tá bom? Então é isso, o Conect é uma organização da Consulfis, Contabilidade Consultiva, Momento Engenharia e o apoio da Mais Controle RP. Sem mais delongas, vamos para essa palestra que eu sei que é a expectativa de muita gente que está aqui nos assistindo. Não é isso, Erickson? Como vai? Com certeza. Erickson, ele está vindo aqui para esse desafio, falar de um assunto, é um assunto que eu sei que muita gente está interessado, Erickson. E desafiador, de fato, né? Desafiador, um pouquinho fora de costume. Fora de costume. Geralmente, engenheiro não fala desse assunto, não se interessa como o Erickson. Primeiramente, boa noite, pessoal. Estou aqui nesse evento que Ricardo e Momento Engenharia, com muita vontade, está fazendo. Assim, eu sou muito grato por ter essa oportunidade de estar aqui e também de presenciar, né? Se eu não estivesse aqui, com certeza estaria acompanhando, porque são pessoas aí de áreas diferentes, trazendo um grande conhecimento que quem, de fato, acompanhar terá muito conteúdo e gratuito, né? E online. Gratuito online, né? Online. Então, de fato, é muito bom vocês estarem aqui acompanhando. E eu tenho formação em engenharia, trabalho hoje com construtora, tenho uma construtora, sou muito entusiasta do mercado imobiliário, acho que ele é assim, muito duradouro, acredito bastante no mercado, e é isso. E vim aqui hoje a convite de Ricardo da Consulfis para essa palestra. Ô, Erickson, a gente sabe que o departamento comercial, né, a gente sabe que sem vendas nada acontece. Sim. Todo momento nós estamos nos vendendo. E aí, o engenheiro aprendeu a vender, aprendeu a vender, a faculdade ensina o engenheiro a aprender. Como é que acontece isso? Como é que é o contato do engenheiro com a área comercial, melhor dizendo? Pronto. A faculdade, ela não ensina a vender e o que eu fico ainda mais incrédulo, que ela não ensina e ela nem fala que é necessário você aprender. Ou seja, porque não precisa estar na grade curricular. Se tivesse, ótimo, mas não está. E ela não está na grade e ela nem cogita essa possibilidade. Ou seja, não fala nenhum curso de extensão, se fosse outra matéria, por exemplo. Entendi. Então não fala, aqui a gente não ensina, mas para você vender seu serviço, para você ir para a área, você vai precisar vender. Então quer dizer que em nenhum momento ali na graduação, no caso a gente pode falar até pela sua ou daqueles colegas que você conhece, em nenhum momento existe ali um curso, uma especializaçãozinha, um curso extracurricular para você vender seus serviços. Ou para empreender. Nem para empreender. Nem para empreender. A faculdade, todo o discurso do professor quando você sair daqui, que você for trabalhar na empresa, vocês vão precisar saber disso. Então, todo o discurso, até dos professores, é de fato para você trabalhar para outra empresa, nunca para você empreender. Isso acontece em várias profissões. Eu, como contador também, passei por isso mesmo, né? A gente não aprendeu ali na faculdade que o contador poderia empreender. Então, gente, não é que a gente esteja falando mal aí do ensino superior, mas eu acho que as instituições poderiam colocar também como uma possibilidade de carreira, né? Ele acaba limitando aí talvez o conhecimento para você trabalhar para outras pessoas. E quando o engenheiro sai, qual é a realidade que ele encontra? Ele encontra emprego para todo mundo? Eu ainda acredito que, independente se vai empreender ou não, até para você buscar um emprego, você vai precisar vender essa ideia para alguém. Verdade. Ou seja, você vai para uma entrevista, vai precisar vender essa ideia que você é a pessoa mais ideal, mais adequada para ser contratada por aquela empresa. Então, querendo ou não, você vai estar em algum processo de venda. Se você vai empreender ou se você não vai. Então, até para isso é necessário. Então, você vai empreender ou você vai empreender no CNPJ dos outros? Vai empreender. E também é muito relevante isso. Essa questão do intraempreendedor, que eu acho que a partir daí começa tudo, né? Se você não consegue trabalhar numa empresa e está empreendendo naquela empresa, você também não vai ter sucesso quando você for empreender para você mesmo. A mais pura verdade. Ô, Erickson, qual é a grande falha, assim, logo de cara, inicialmente, que um engenheiro, ele acabou de se formar, ou um arquiteto, qualquer pessoa que está lidando na área de construção e reforma, que ele vai atuar? Qual
principal ação que ele deve ter. Olha, ele decidiu empreender. E agora? O que é que ele faz ali imediatamente na área comercial? Existem alguns pontos, né? Que eu acredito que primeiro você tem que saber estruturar o mínimo possível, porque quando a gente se fala estruturar o processo comercial, a gente pensa que são uma equipe, que tem CRM, que tem várias coisas, e que, né, que existe, mas você vai começar do zero e você não vai conseguir começar com essa estrutura toda. Então você vai precisar fazer enxuto, né? Fazer 3 ou 4 funções desse departamento. Então, eu acredito que a partir do momento que você tem esse conhecimento que é necessário ter a venda, ter a prospecção, ter o comercial, levar a proposta, vender essa imagem do seu serviço, só de ter essa concepção, você já está na frente de muitos engenheiros. Bacana. E profissionais da área. Porque às vezes a pessoa acha que tem um diploma ou não, apenas atua na área com conhecimento. Sim. Já é o suficiente. Ou seja, eu sei fazer, eu sei a técnica, eu sei as práticas construtivas, beleza, mas você sabe. Como é que você vai dizer, como é que você vai provar para o outro que você sabe? Interessante. Aí já é diferente, né? É diferente, né? Ou seja, não é o que você sabe, é o que você faz com o que você sabe. O que você mostra que sabe, Exatamente. né? Como é que o outro compra o seu serviço, compra ali, né? Como é que você passa para uma pessoa que não entende nada de engenharia, de construção, que você é a pessoa competente para resolver o problema dela. Não só pela prática, né? Não só pela teoria, não só pela técnica, ou seja, porque imagine você quer contratar um serviço. Vão lá 3 ou 4 ou 5 engenheiros, os 5 com capacidade técnica. Você vai precisar de algum critério de desempate. Talvez ali, como foi aplicada a técnica na abordagem, isso vai fazer a diferença. Isso vai fazer diferença. Vamos imaginar que tem 5 engenheiros ali, todo mundo em condição igual. Todo mundo estudou na mesma faculdade, tem o mesmo conhecimento. Vamos nivelar, todo mundo né? na mesma régua. Isso. E aí, o que vai fazer diferença? O que vai fazer a diferença? Quem se vender melhor, Ou seja, né? quem se vender melhor. Bacana, perfeito. Erickson, essa questão de começar envolve alguns passos. Sim. Dentre eles, aquele cara que geralmente sai, ele precisa de conseguir serviço. Geralmente, no início da empresa, ele não tem demanda, então acaba atirando para tudo quanto é lado. É um grande erro? Inicialmente, não. Inicialmente, não. Eu acredito que não. Porque se você está recém-formado, ou então, por mais que você tenha um tipo de formação, mas agora você começou a oferecer seu serviço, você não pode dispensar serviço. Ou seja, você precisar, de fato, fazer o que aparece. Se é reforma, se é construção, se é laudo, você acabar fazendo o que aparece de fato. Nesse primeiro momento, até você começar a mostrar para o mercado que você está atuando, que você está na atividade. Entendi. A partir desse momento, você começa a fazer o quê? Você começa a fazer tudo, mas mostrar o que você quer. É um pouco também de se conhecer ali? Até o ponto de se conhecer, porque geralmente você sai da faculdade e você vê superficial as áreas. Então, a engenharia é uma área muito ampla. Você pode trabalhar com construção, com reforma, com laudo, com projeto, com ponte, com orçamento, né? Com estrutura. Então, tem uma área muito ampla. E você sai da faculdade, se você já não tiver um estágio que você ficou muito tempo nesse estágio falando, não é isso aqui que eu quero, vou seguir nessa área, você vai ficar meio que perdido. Então, quando você faz um pouco de cada coisa nesse primeiro momento, você acaba até se encontrando, né? Se identificando no nicho de trabalho. Então, o ideal no começo aí, se não tiver, clareza, eu não vejo problema nenhum de você começar ali fazendo o que de fato aparece. Certo. E esse que aparece, existem serviços que são mais fáceis do que o outro para captar, né? Sim. Um laudo, por exemplo. É um serviço de barreira de entrada baixa, né? Porque né? você, com um laudo, precisa só de sua técnica, do seu conhecimento técnico. Ou seja, você não precisa de grandes equipamentos. Que subentende que todo engenheiro que saiu da faculdade tem. Subentende que todo mundo com você tem. Você talvez não vai fazer um laudo de uma estrutura, por exemplo, de uma ponte, que é uma coisa mais robusta, mas um laudo de uma edificação, que está com algum problema lá de manifestação patológica, você tem capacidade de fazer. Entendi. Pelo menos já alguma coisa mínima você consegue fazer. E aí, qual é de alguma outra área que é mais complexo? Você fala em geral? Para começar, de área geral. Por exemplo, trabalhar com fundação. Fundação existe maquinários pesados. Entendi. Existe uma técnica mais apurada. É um mercado mais enxuto, ou seja, você não tem fundação fazendo em cada ponto da cidade.
Entendi. Uma reforma Escasso, você né? tem em cada ponto da cidade, entendeu? É um serviço mais escasso, que requer mais investimento. Mais investimento. Ou seja, a barreira de entrada é maior. Então, de Requer mais fato, conhecimento técnico? também. Ou conhecimento específico, né? Mais específico. Se você quer ser aquele profissional técnico que vai lá fazer a fundação, você vai precisar de conhecimento mais específico nessa área de fundação, que tem diversas áreas de fundação. Tem fundação rasa, fundação profunda, então tem, de fato, uma necessidade maior de você ser mais específico nessa atividade. Interessante. Aí vamos imaginar que esse profissional, esse empreendedor, ele já definiu o nicho dele. Sim. Já definiu o nicho. E aí tem essa questão do cliente, né? Ou do cliente ideal. Então, quais são algumas características de um cliente ideal, por exemplo? Como é que o cara vai dizer assim, mas depois de ele ter passado por várias áreas, experimentado de tudo, ele olha assim, é aquele cara que eu quero, né? Pronto. Vamos falar um pouquinho do como eu fiz, né? E como Certo, eu faço. claro. O cliente ideal, tipo assim, eu demorei um pouquinho para encontrar. Ou seja, eu fazia de tudo. Hoje eu sou um pouco mais seletivo. Estava até conversando com você antigamente aqui, como eu faço um pequeno filtro para saber se é o cliente ideal ou não. Mas vamos fazer o seguinte, você quer fazer um laudo. Ou seja, se o cliente está buscando um laudo, ele tem um entendimento. Na pergunta, na conversa do cliente, você entende o nível de consciência dele. Então, eu acredito que o cliente ideal, ele já parte do nível de consciência. Ou seja, se você está buscando um laudo, ou seja, alguém já te falou de um laudo. Porque tem cliente que nem sabe da existência de um laudo técnico de engenharia. Esse aí perguntaria como, por exemplo? Esse que não conhece. Esse que não conhece. Ele aparece um problema na residência dele, vamos ser mais simples. Ele fala, por exemplo, eu estou com um problema aqui de rachadura. Às vezes não é rachadura, às vezes é uma fissura. Ou então ele fala, apareceu um rachadura aqui que parece que a casa vai cair. Está estralando. Então, nas perguntas do cliente, você vê que ele não tem muito entendimento. Quando ele pergunta, eu fiz uma construção há um tempo atrás e hoje, depois de tanto tempo, está aparecendo uns problemas aqui em minha casa. O piso começou a subir, ou uma infiltração, ou uma fissura, uma rachadura. Eu gostaria de um profissional viesse aqui para me dizer o que está acontecendo, para ver se é de um laudo, se tem algum problema mais agressivo. Então, ou seja, na comunicação do cliente, você entende se ele está totalmente perdido ou se ele já tem um nível de consciência um pouco maior. Entendi. O que vai diferenciar esse cliente que é consciente para o não consciente, ele vai reduzir aí a jornada dele de contratar o serviço? Sim. A janela, o tempo de janela em aberto tende a ser menor. Porque quando o cliente tem um nível de consciência abaixo, você vai precisar educá-lo, né? Você vai precisar mostrar para ele o serviço, como é que faz. Então, tem por etapa e tal. Uma etapa maior. Entendi. Ou seja, o funil é mais extenso. O cliente não tem noção de nada. Então, você tem que explicar passo a passo para ele. Ele está naquela fase lá de, vamos imaginar, e talvez te contrate. Exatamente. E está ele naquela não tem fase... consciência do problema dele ainda, né? Ele está naquela fase que eu falo que ele nem sabe o que não sabe. Nem sabe o que não nem sabe. sabe o que não sabe. Ou não sabe o que precisa. Nem né? sabe o que precisa. Exatamente. Entendi. Ele nem sabe. Ele está totalmente cego. Tá. Aí você vai precisar ter um trabalho de educação muito mais forte. Tá. Esse trabalho de educação que geralmente você faz, ele é através do contato com o cliente ou ele pode ser feito de outra forma? Por exemplo, o que acontece aqui, fazendo um paralelo, pessoal, com a área, sempre com a área contábil, tá? O que acontece muito na contabilidade a gente cria muito vídeos. Aqui, esse evento também, o Conec, é uma forma de você conscientizar o seu cliente. Então, a gente já coloca ali o cliente em outra etapa do funil, na parte mais de baixo ali do meio do funil, em que ele já sabe que precisa de contabilidade, que precisa de um serviço especializado e tal. No caso da engenharia, existe também essa criação de conteúdo? É algo que vocês não precisam fazer? Ou existe outra forma de conscientizar esse cliente que tem um problema? Pronto. Existem diversas formas, né? Você acabou de citar uma que é conteúdo, ou seja, o conteúdo de fato, de você estar disponível conteúdo na internet ali, o cliente sabe que você faz um determinado serviço, que ele está com um problema. Dando exemplo de uma fissura, você mostra uma fissura, qual o procedimento, porque aconteceu, por exemplo, você executou, você resolveu. O cliente que está com fissura em casa, ele vê isso, ele pensa logo em você. Então, é uma maneira de você educar o cliente até chegar em você também. A outra maneira é, de fato, alguém já direcional.
fulano faz esse tipo de serviço, de laudo. Ele vai vir aqui, vai te dar tudo explicado e vai resolver o seu problema. É uma outra maneira de educação. Agora, sempre através de um ponto de contato. Se vai ser físico, se vai ser online, como é que vai ser. Isso é indiferente, né? Mas vai ter que ter sempre um ponto de contato com o cliente. Para ele entender o que está acontecendo. Tá. Dentro desse cliente ideal, existe também segmentação com a renda, com a localização que ele mora, com o padrão de construção. Existe essa separação também, Eric, dentro da definição ali do cliente ideal? Existe. Porque vai depender muito de que área você vai atuar. Se você quer atuar em uma área de um padrão A, você vai ter que estar preparado para atuar numa área de um padrão A. Se você quer atender padrão B, você vai ter que estar preparado para atender padrão B. Tá, vamos lá. Dentro do padrão A, quais são as dificuldades de atuação ali, de prospecção dentro do padrão A? Pronto. No padrão A, o ponto de contato é mais difícil. Por quê? Você conhecer quem Exatamente. precisa desse serviço. Porque geralmente esse público ele não está muito buscando esse profissional na internet. Entendi. Um profissional, um público A, que ele vai investir ali alguns dígitos no serviço da construção, ele não vai buscar na internet. É muito difícil ele fechar um serviço de 6 dígitos, por exemplo, na internet. Então ele já não vai. Então você tem que estar relacionado no público que você pode chegar nesse padrão A. Entendi. Então, ou seja, aí vem mais a questão do network. De com quem você está se relacionando que vai proporcionar você chegar nesse público A. Que também é outra necessidade do engenheiro, né? Do profissional aí. Sim. Está sempre no network, não somente com o engenheiro. Com o engenheiro, perfeito. Da mesma profissão. Tudo bem, os colegas também ali fazem parceria e tal, acabam trocando serviço, se ajudando. Mas abriu o leque de rede de contatos, não é isso? Exatamente. E voltando aqui à questão do padrão, e para você atender o padrão A, você também tem que ser padrão A. Porque às vezes as pessoas pensam que você atender padrão A, você está com mais lucro. Entendi. Não necessariamente em relação à margem. Por quê? Se você vai atender o padrão A, você vai ter que estar mais preparado, ou seja, você vai ter que dar mais equipamentos, a mão de obra mais específica, mais especializada, mais tecnologia, mais tudo. Isso também vai influenciar muito na sua apresentação, eu digo na apresentação da sua estrutura, do seu site, Sim. Né, da forma que você chega lá no seu cliente, né, vamos chamar assim, para você se apresentar, da forma que você entrega uma proposta. De repente você entrega uma proposta numa impressão de melhor qualidade, com tudo isso, da forma que você se veste. A forma né? que você se veste, que você aborda a proposta também, às vezes, é impactante do que a proposta em si. A maneira que você aborda, porque tem cliente, de fato, desse padrão A, que às vezes é muito, muito ocupado, ele não quer gastar tempo na cabeça dele com a proposta toda. Ele quer saber o quê? O que é que você vai fazer? Como é que você vai fazer? O que tem que estar incluso? O que é que não está excluso? Então, tem que ser rápido e objetivo para ficar na cabeça dele o que é que você vai fazer, o que é que você vai entregar. A decorrer, quando ele te procurar, porque gostou da proposta, aí você vai ter mais tempo de conversar com ele. Entendi. Então, eu nunca demoro muito em uma apresentação de proposta. Porque eu sei que naquele momento o cara quer 2 coisas. Quem é você? O que é que você vai entregar? Ele quer saber isso. Aí ele vai pegar outras propostas e aí vai ver quem é você, vai fazer diferença e o que você vai entregar. Ele vai analisar isso. E se estiver buscando preço também, custo-benefício. Não é uma regra do AAA não, do padrão A, né? Do cliente A. Ele não busca muito ali o preço. Ele não busca mais o preço, ele está querendo a qualidade. Se você tiver com orçamento que uma disparidade muito alta, aí tem alguma coisa, mas sempre vai estar ali a régua muito próximo. Entendi. Então, é a partir daí que você vai começar o ponto de contato com ele. Porque você não vai fechar um serviço desse na primeira reunião. Entendi. Você não vai. É muito difícil. Você não compra um carro na primeira vez que você vai na concessionária. Eu conheci um cara que comprou. Eu fui na concessionária uma vez. Mas ele já sabia mais ou menos qual que ele queria. E já pesquisou muito. Ele comprou naquela concessionária, beleza, mas já pesquisou muito. Ele já sabe. Já sabia a média de preço desse carro, do ano daquele carro. Então ele já sabia muita coisa. E isso geralmente não acontece com a construção. É muito mais difícil acontecer na construção. Porque o cara não vê a construção de fulano, ele toma como base, porque cada construção é diferente. Né? Envolve todas as particularidades ali do terreno e tal, da planta. Né? Do projeto, de tudo. De tudo. E aí,
Carro não, o carro é commodity, é transacional. Você é um carro X, o preço é X. Você não vai ver Existe uma concessionária... até a tabela FIP te ajuda nisso daí. Exato, não tem Tem até uma tabela. uma concessionária que vai colocar o mesmo carro com a diferença de 5 mil de diferença. Não vai. Só Não se o vai. carro tiver 5 anos mais novo, por exemplo. Que não vai. Que não vai estar. Então, Não vai tá, né? você Então, tem um parâmetro. parâmetro, Você né? tem um parâmetro. E na construção você não tem Você não isso. tem esse parâmetro. Bacana. O pessoal pega por área construída, X valor metro quadrado, mas também não é parâmetro. Entendi. Pode até te ajudar o valor do metro quadrado construído, mas não define. Não define. Nenhuma estimativa, nenhum estudo de viabilidade. Isso te ajuda. Entendi. Ô, Erickson, e no caso do... Eu não sei se você já concluiu, mas se você já tiver concluído, no caso do cliente padrão B, aquele cliente que já é um pouco mais preocupado com preço e tal, qual é a grande dificuldade dele? Preço. Só preço? A grande dificuldade é você mostrar valor para um cliente que só quer preço. No caso do preço, o caso você tem até uma forma de pagamento, você tem preço, mas é um preço combinado com a forma de pagamento ou é somente ali o preço? Tipo assim, o padrão B, ele pode até pagar o que um padrão A paga, mas ele precisa também de Com outras condições de condições. pagamento. Entendi. E aí Exatamente. você pode dar um acesso ali ao cara do padrão B, um outro acesso, não é isso? Exatamente. Porque o padrão B, ele também quer pagar. Ele também quer o que é bom. Só que às vezes a condição dele não está condizente com o que ele quer ou na maneira que você está impondo para ele. Então, se o cliente B quer fazer uma construção e ele puder passar no cartão de crédito, ele tiver o cartão de crédito, ele passa no cartão de crédito. Um financiamento. Ele vai fazer. Então, também é aquela questão da sua parte fazer essa viabilidade para o cliente, né? Não é porque o cliente não tem dinheiro que você fala, não tem dinheiro, não vou atender. Não vou atender. Então, aí você vai acabar também não atendendo ninguém. Nesse mercado desse cliente perfil B, existem mais pessoas atuando. Concorda? Porque a oferta, existem mais pessoas procurando por esse serviço. Mas se você for olhar por esse lado, se você pegar o cliente A também, já é um público menor. Sim. Nesse público menor, existe uma quantidade de empresa menor. Porém, é proporcional à quantidade de público A. Então, vai ser sempre proporcional. Certo. Por exemplo, se você tem um cliente B, perfil B, e tem várias empresas perfil B, aí você tem cliente A. Tem empresas também para cliente A. Agora, não vai ter a mesma quantidade de empresa que atende perfil B que vai atender perfil A. Entendi. A quantidade de empresa é menor. Porém, a quantidade de clientes também são menores. Mas muito profissional. Você não vai ter 10 para 2. Entendi. Você não vai ter 10 clientes perfil A para 2 empresas atuando. A conta não é essa. A conta não é essa, né? Não é essa. Bacana. Beleza. Como é que... basicamente, nosso roteiro aqui tem como identificar, que a gente já falou, né? Como encontrar. Grande problema, onde é que eu encontro esse cara, né? Do perfil A. A gente falou network né? e internet para você estar posicionado, porque às vezes, por mais que algum network seu chegou até você, ele vai querer ter referência sua. Ele pode buscar de um perfil, buscar no site, buscar de alguma maneira, que é interessante. Bacana. Ô Erickson, essa questão aqui de encontrar, que a gente vai entrar numa seara muito grande, porque a gente tem aí, basicamente, várias formas de encontrar esse cara. Sim. Desde o post do Instagram, né? Que não depende só de você, você vai colocar o post, você vai depender de alguém para ver. Porque também não define. Não define, né? Prospecção de cliente não é você postar uma foto no Instagram. Aham. E a galera ainda não entendeu isso. E acha que vai postar uma foto no Instagram e que está prospectando o cliente através de uma foto do Instagram. E não tá. Não é uma mágica. Você postou e você prospectou. A pessoa, se fosse assim? A pessoa ia postar 50 fotos por dia. Porque tem pessoas hoje que estão fazendo só isso. Né? De um Não, tempo não, pra não cá, o que fecha. acontece? Eu sou um pouco curioso nessa onda de marketing digital e eu vejo que as pessoas que estão entrando agora no mundo digital estão fazendo postagem no Instagram, estão achando que estão fazendo marketing digital. E a gente sabe que não é só isso. Eu já fui um desses. Você já foi um desses. E não é só isso. Né? Mas é uma estratégia também. Né? Não deixa de ser. Não deixa de ser. Mas não é só isso. Certo. É uma estratégia, mas não é só isso. Porque, rapaz, querendo ou não, você tem que estar na internet. Você tem que estar, nem que você poste só foto, mas você tem que estar lá no digital. Tá. Porque o cliente pode não ter chegado a você através disso, mas quando ele vai no seu perfil, é como se fosse uma prova social. Uhum. Ajuda.
Se você hoje fosse fazer alguma ação aí de marketing, publicidade e tal, para captar clientes do padrão A, você faria o quê? Qual ação você faria? Relacionamento pesado com arquiteto. Eventos com arquiteto, eventos para arquiteto, porque eventos com corretores, porque é isso daí que vai te trazer uma ponte, vai encurtar sua ponte. Eventos com arquiteto e corretores. Evento nesse caso seria para perfil A. Para aquele cliente que ele vai buscar ele comprou um apartamento, casa, quer construir, já conversou com o corretor, que também é um parceiro forte, corretor, vai buscar um arquiteto e a partir daí a indicação do arquiteto vai ter um peso grande. Entendi. Por quê? Por mais que você não feche, para você chegar nesse cliente é muito mais fácil através do arquiteto. Entendi. É muito mais difícil o cliente achar você na internet e ver aqui, eu quero construir uma casa de R$1 milhão, vi seu perfil aqui e vem aqui para fazer. Ele pode até achar, nesse caso mas fechar, a confiança tem que estar. Nesse caso seria muito pesando. mais assim, a credibilidade sua veio de fora para Justamente. o Instagram. No caso, você já é uma autoridade. Fora. O cara te procurou no Instagram. Para ter alguma confirmação, para ver algum trabalho seu, algum portfólio, e aí você tá lá. Exatamente. Ou então alguém viu, já aconteceu isso, já despertei o interesse em fazer um serviço com um arquiteto, porque eu vi um escritório que era tão bonito que eu perguntei, quem é o arquiteto que assinou essa... Perfeito. E aí a pessoa me deu o contato, eu busquei aqui no Instagram e confirmou que o cara realmente era bom mesmo. Pronto. Mas a autoridade dele veio de fora do Instagram. Para o Instagram. Para o Instagram. Justamente. Né? Então é isso. Bacana, Érico. O segundo aspecto que nós temos aqui é como fazer uma abordagem. Eu achei esse cara. Como é que eu vou fazer uma abordagem de venda? Achei esse cara em tal lugar. Também, Érico, o pessoal não achar que só porque agora precisa vender, prospectar, que vai sair por aí... De qualquer jeito. Né? Não é de qualquer jeito chato. também. Aquele ditado. Todo mundo gosta de comprar, mas ninguém gosta de vendedor. Exatamente. Não é isso? Então, assim, o cara é para não ser um chato, né? Como é que eu vou abordar uma pessoa sem ser chato? Como é que eu vou fazer uma abordagem de venda? Pronto. Primeiro, eu consegui internalizar isso em mim, que venda para mim, desde que eu vendia lá, de atendente, de lojista, você tá ajudando a pessoa. Se você ficar achando que você está enganando, que você está empurrando, se você tiver com essa crença negativa... Desde quando você vendia calçado. Tiver com essa crença negativa, meu amigo, você não vai vender. Porque nem você está acreditando no que você está vendendo. Então você tem que tirar isso, que você está empurrando, está enganando alguém. Você está lá para resolver um problema de alguém. Ou então aquele pensamento que as pessoas têm que você, quando você está vendendo algo, a pessoa está te fazendo um favor. Sim. Muita gente tem essa crença. Também. Que a pessoa está fazendo um favor de comprar na sua mão. De comprar na sua mão. Você está pedindo para a pessoa comprar um favor para ela comprar em sua mão. E não é. Não é totalmente diferente disso. Uhum. Então, voltando para a abordagem, eu gosto muito da técnica do spin selling. Sim. Que eu acredito que é para o nosso ticket de venda, que não é um serviço de 100, 200 reais que você vende ali, uma venda fácil, transacional, muito fácil. Uhum. Você tem que ter uma abordagem mais assertiva. Que é essa do spin selling. Estudos mostram que para um ticket um pouco mais alto é uma técnica muito eficaz. Uhum. Ou seja, algum pesquisador fez estudos aí milionários para achar isso e eu já boto em prática e funciona. Isso. Que é a técnica do spin selling. Vamos explicar um pouquinho para o pessoal, Erickson, sobre os spins. Vamos lá. Pronto. O spin selling, ele se resume em perguntas, né? Em perguntas que você faz, que é o spin, S-P-I-N. É um acrônimo, né? Tem lá a palavra spin. Ela é formada na verdade, pelas iniciais de 4 outras palavras. Justamente. Né? Que a gente vai dizer aqui. Que S é a situação, P é problema, N é necessidade, spin, né? S-P-N... A implicação. Implicação, que é o I, e N, que é a necessidade. Spin selling. A situação é basicamente pergunta de situação, de você perguntar como é que o cliente está, a situação dele, se você vende para pessoa física ou pessoa jurídica, a situação atual do cliente. É basicamente, você pode até me corrigir se eu estiver enganado, mas o que acontece... É bom você dar esses exemplos, porque a gente dá exemplo da construção, você dá exemplo aí para você ver que é a mesma coisa, só que aplicada em áreas diferentes. Isso. É quando acontece, por exemplo, hoje eu encontrei com uma pessoa, que tem uma construtora, e ele me contou algumas situações lá. Poxa, Ricardo, tal, minha empresa, eu tô achando que tô pagando muito,
porque o meu contador lá fez isso e tal, não estou tendo. Então, assim, ele está só contando como ele está. Né? E o ponto mais importante aí, nessa situação, são as perguntas que você faz. Né? Então, que não pode ser pergunta que diga sim ou não, né? Que sim ou não. Não pode ser perguntas fechadas. Não é que você não deva fazer pergunta fechada, mas você não deve só fazer pergunta fechada, porque isso não vai te levar a lugar algum. Você não vai entender a real situação do cliente com perguntas fechadas. Pronto. E a partir das perguntas, você vai tirando, você vai tomando conclusões de como você pode ajudá-lo. Com certeza. Aconteceu comigo hoje também. Fui fazer uma visita e o cliente já teve problema com a outra pessoa que ele colocou para fazer o serviço dele. Então, ou seja, ele me disse o que o pessoal fez, qual era a situação dele atual hoje. Ele me disse, se ele estava no apartamento, mudou para casa porque achou que estava pronto, não estava pronto, está com a filha e está com a esposa, está lá tentando terminar com infiltração, aquilo outro. Então ele me disse toda a situação dele. A situação dele. A condição ali, né? Exatamente. Que é o S da palavra SPIN. Do SPIN. Aí depois vem o P. Que é o problema. E aí você ratifica, olha, o problema é esse. O problema, justamente. O problema do cliente era o quê? Esse. Ele estava morando na casa, com infiltração, com projetos para fazer fachada, não podia fazer porque não sabia onde vinha infiltração, querendo fazer fachada, querendo fazer área gourmet. Tinha um problema que já está morando na casa, na qual ele achou que já estava pronto e não está. E isso já gera incômodo. E ele estava com um problema ainda maior que estava praticamente com 2 custos. O custo do apartamento que ele saiu e o custo da casa que ele está morando agora. Então, ele está com 2 custos sem saber ainda como mensurar isso. Então, isso é um problema. Justamente. E depois vem o I, que é a implicação. Que é a implicação do problema. É onde você aperta a ferida. Onde você maltrata. Que a implicação, você, inclusive, tentar dar uma amplificada no problema ou mostrar a ele as consequências desse problema. Né? Infelizmente, às vezes, nessa hora, o vendedor tem que ser um pouco cruel mesmo, porque ele vai ali naquele momento fazer algumas perguntas, inclusive, que vão levar o cliente à reflexão dele não resolver aquele problema. Então, Justamente. Por exemplo, vamos imaginar uma construtora que... Acontece muito isso, Erickson. Uma construtora que os sócios eles são displicentes com a gestão financeira. E eles não cuidam da gestão financeira, ele não sabe se está tendo lucro, prejuízo. Toca o barco lá e paga a conta, paga até as contas que chegam no dia para pagar, ele paga. Aqui não chega também, ele não paga, vive daquele jeito. Só que ele não sabe o poder de investimento que ele tem, ele não sabe a geração de caixa dele. Tá? O que é que isso pode acontecer? Impede até o crescimento. Exatamente. O que aconteceu muito na pandemia. Por que algumas empresas, na pandemia, faliram, fecharam? Na verdade, elas não fecharam. Elas já estavam fechadas. Só que quando deixou de ter fluxo de dinheiro, o caixa deixou de entrar, né? Dinheiro deixou de entrar, logo elas não tiveram fôlego. Porque elas tinham fluxo de dinheiro, só que ela não tinha rentabilidade. Ela não estava uma empresa Não saudável. era uma empresa rentável. Exatamente. Ela rodava, né? Pagava as contas ali, mas não tinha rentabilidade. Exatamente. E acontece isso com outras construtoras. Algumas chegam aqui, por exemplo, ligam para mim, Ricardo, eu acabei de ganhar uma obra aqui e tal, eu queria ver quanto é que vai pagar a tributação. Eu, como? Mas você vai ganhar obra já e fez o orçamento como? Sem saber a tributação. Sem saber a tributação. Aí quando eu vou olhar a mão de obra também, ele não mensurou direito, não viu, mas eu vou contratar MEI. Poxa, será que você pode contratar MEI dessa forma? Será que o cliente vai aceitar? Será que é legal isso? E aí ele se depara com um monte de situação. E já está com o orçamento aprovado, já está já... Maria, agora é só consumir imagem, né? Depois do orçamento aprovado, o cliente já bateu o martelo, ele só consome imagem. Então, assim, o I é isso. O I é a implicação do problema. É você reforçar. Olha, você tem essa infiltração. Se você não resolver isso aí... Justamente, confia lá. Se você não resolver, se o seu forro vai ceder, vai descer, se está com sua filha pequena, que está com idade. Falou da família, do filho, mexeu... Que não é mentira, né? Que não é mentira. Tudo aqui que eu falei lá hoje não tem uma mentira nenhuma. Ele tem uma filha pequena, estava infiltrando a casa dele, ou seja, gera umidade no ambiente. Você não pode abrir a janela porque se chover molha, não tem uma cobertura. Então, ou seja, eu só fiz mostrar para ele que esse problema pode implicar até na saúde da filha. Sim.
Entendeu? Então Exato. não teve nenhum, Não teve mentira. não teve nenhuma mentira. Só fiz trazer essa clareza para ele. É bom deixar claro também, pessoal, porque muita gente acha que vender é mentir. É mentira. Vender não é mentir. Você Pelo pode contrário. até vender mentindo, mas você tem que vai estar com o muito tempo longe. curtar. Tá Isso com o tempo curto. O cara que vende mentindo, ele é um salafrário, né? Ele não vai muito longe. Você pode até enganar algumas pessoas, mas depois chega a conta. Pronto. Usando esse mesmo exemplo, esse cliente, a outra empresa que teve lá, disse para ele que resolveu, que iria resolver tudo, e depois disse para ele que resolveu. Então, ou seja, ele vendeu mentindo, dizendo que ia resolver, que não resolveu nada. E o pior, disse para o cliente que tinha resolvido, ele entrou para casa para morar e hoje está com esse problema. Ou seja, o cliente fala mal dele para todo mundo que encostar nele. Já pensou? Encostou nele, tá falando de outro assunto, ele fala. Toca o assunto. Ele toca no assunto. Muda o assunto pra falar mal do Fala cara. mal do cara. Beleza. E pro final do spin vem o N. Que é a necessidade de solução, né? É. É você falar para o cara que você tem a necessidade, você tem a solução para a necessidade dele. Ou seja, você mostra para ele que você tem como resolver, como você vai resolver e os benefícios que ele vai Isso. ter ao resolver essa necessidade. O ponto bom de mostrar no N a questão do benefício, porque é justamente o benefício é que vai fazer com que o cara veja valor, né? E que é o que o cliente compra, de fato, é o benefício, né? Ou É o seja, benefício. no meu caso, o cliente não quer lá o andaime, a pintura, Não quer o mesmo. forro, a calha impermeabilizada. Ele não quer isso, ele quer o benefício de entrar na casa dele, que ele comprou nova, tá lá o projeto como ele quer, da maneira que ele sempre quis, que ele sempre sonhou, tudo pronto e tudo rodando, não quer ter problema com água. Ele só não Exatamente. quer ter problema com água. Como? Aí Pra problema- ele é problema do É engenheiro. indiferente, ele só não quer ter problema com água. Exatamente. Beleza, então, gente, essa metodologia é SPIN, S-P-I-N, SPIN. Existe um livro bacana chamado Spin Selling, de Neil Hakan, uma coisa assim. Eu também esqueço o nome do autor. Que é meio complicado, mas eu acredito que é dele mesmo, tá? E aí você procura, bota aí, Spin Selling, que aí com certeza vai aparecer, é bem fácil. E vai explicar basicamente esse método. Não é nenhum achismo, é um método de anos de pesquisa. Anos de pesquisa, muito dinheiro investido Muito dinheiro para investido. pesquisar. E é coisa que eu tenho aplicado aqui, o Sim. Erickson também tem aplicado, Tenho tem dado aplicado. certo. Olha que áreas diferentes E tem dá dado certo. Imagine se você aplicar. Claro que existem outros métodos que você pode combinar junto com o SPIN, beleza? Existe também uma maneira de fazer, porque para eu ter uma certa assertividade hoje no spin, eu já testei várias vezes. Então não é porque você vai pegar um livro de spin selling, vai ler e vai achar que vai agora fechar, porque vai ter várias abordagens que você vai estar fazendo, que você vai ter que começar a adequar essas abordagens de acordo ao seu serviço, o seu cliente ideal, porque eu não posso usar o spin para fechar um laudo, às vezes não dá nem tempo de você não ter uma relevante, né? conversa para você, porque é uma conversa, né? Você tem que ter uma conversa, conversa com o cliente para saber disso tudo. Ou seja, hoje eu cheguei lá 8h30, eu saí de lá 9h40, quase 10 horas, para saber tudo isso daqui. Eu tive uma conversa com o cliente. Então, talvez no laudo você não tenha esse tempo todo para ter uma conversa. Então, você tem que saber aplicar o spin, você tem que saber como aplicar, Quando aplicar, né? quando aplicar, para de fato porque tem que ter uma clareza. Você não dá para você vender algo que não está claro. Imagina você vender o cliente não vai aceitar isso porque ele está inseguro, não está claro isso que está falando. Então tem que ter uma clareza. A venda tem que ter a parte da clareza da venda. É isso mesmo. Beleza, Erickson. Agora, o próximo tópico da gente aqui são os meios de captação de clientes, os meios online e offline. A gente já citou alguns aqui, só para a gente reforçar novamente o pessoal nesse tópico. Sim, existem os meios, né? Eu acredito que, na minha experiência, o meio digital ele é muito válido, porém, eu nunca fiz grandes tickets no meio digital. Ou seja, já fiz serviços, só que ali serviços muito mais baixos que o normal. Você fazer um serviço mais pontual, de uma intervenção menor. Aí o pessoal, eu acho que merece essa confiança. Porque uma coisa é você estar querendo contratar uma contabilidade, que você já tem uma, você pode estar insatisfeito, você não quer, você pode ficar ali 2, 3 meses acompanhando Ricardo, Consufis, Igor, você pode estar ali acompanhando. Agora, outra coisa é você quer construir uma casa, que você quer fazer um projeto, aí já tem um projeto, já tem um limão, e você não tem como ficar 6 meses ali acompanhando uma pessoa, se vai ou não vai. Então tem que ter uma confiança. E eu acho que quando você se trabalha com valores mais altos, essa confiança já fica. O
pessoal ainda tem um receio de fechar isso pela internet sem nenhuma informação, sem nenhuma indicação, apenas com o que ela está vendo ali, do outro lado da tela. Eu acho que, assim, na minha experiência, tem muito disso. Agora, para captar é muito bom. Agora, quando você também está em uma cidade menor, na qual você usa esse e-mail para captar e você tem várias referências que você já fez naquela cidade menor, aí eu acho que funciona muito. Como a gente está na capital aqui em Salvador, você até faz uma captação, só que está muito dissipado. Ou seja, tem muitas empresas fazendo. Tem muitas empresas fazendo. Muitas empresas fazendo, então assim, e todo mundo tem uma indicação. Uhum. Eu posso até ter captado o cliente que quer fazer um serviço de ticket mais alto. Só que na balança, a confiança tem um peso muito maior. Então, ou seja, a empresa que foi indicada por alguém vai ter um peso maior. Ou seja, eu tenho que fazer um trabalho muito maior de convencimento, de pincela, de mostrar valor para ele falar, pô, eu não conheço Erickson, ninguém me indicou, achei ele aqui na internet, mas estou sentindo mais confiança nele do que na empresa com alguém que um tio, que um parente me indicou. É possível, é. Agora é pouco provável. Agora, sim, essas estratégias mesmo offline, por exemplo, que eu percebo que tem muita gente deixando de lado, talvez ainda funcione, né? O panfleto, por exemplo. Até que ponto funciona, até que ponto não funciona. O cara panfletar para ter novos serviços. Eu não faço. Nunca fiz. E particularmente acho que... Não tem raiva de quem faz, não. Não, jamais. toda a estratégia é válida. Todo que você coloca em prática é válido. Você aprende alguma coisa. Só que eu não faço porque eu acredito que você não está selecionando. Então, se você está dando o panfleto para quem quer que seja, e muita gente ali não vai dar, não tem condições, não está afim. Então, quando você vai para um Google, por exemplo, é melhor você pegar esse dinheiro do panfleto, que você paga a pessoa para entregar, que você manda plotar, que você manda fazer a arte e colocar no Google. Pronto. Então, vamos imaginar agora uma panfletagem na porta do evento de arquitetos. Rapaz, todo mundo que está saindo de lá do evento, você entrega. Vou colocar Erickson aqui. Aí eu te digo a você, melhorou é melhor você... Melhorou. Vai. Assim, as chances são grandes, são grandes, não, são maiores de se entregar na sinaleira. Claro, você tá muito direcionado. Agora, a melhor coisa é você fazer de tudo para você estar dentro do evento. Sim. Com stand, ou criando o evento, né? Quem sabe? Criando evento, você lá organizando, você com stand, você lá participando. Palestrando, se for o caso. Justamente. Aí o jogo muda. Tá. TV. Anúncio em TV. Acredito que funciona. Investimento alto, né? Investimento alto e você passa a credibilidade. Ou seja, todo mundo pensa que tá botando na TV. Tá com dinheiro. Tá com dinheiro. Tem relevância. Porque ninguém que é pequeno vai botar na TV. Você tá gastando, tem dinheiro, né? E justamente, ou seja, o cara já pensa até que você tá botando a sua cara a tapa, porque você tá expondo sua marca, sua empresa, então você tá ali disposto a, de fato, fazer o negócio acontecer. E a percepção que tem bom, se o cara tá gastando dinheiro ali com TV, sei lá, gastando... Eu tenho visto aqui, feito cotação de anúncios na TV, e pelo menos aqui em Salvador, que é uma capital, nem é a maior capital do Brasil, e tá longe de ser a menor também, vamos imaginar a terceira ou quarta capital, né? Quarta capital. Talvez aí São Paulo, Rio, BH e Salvador, talvez. Sim. A gente tem aí anúncios aí de 15 segundos pela manhã de R$2.000. 15 segundos. Então, para um cara chegar até anunciar numa TV, subtende que ele já está organizado em todas as outras coisas. E um horário ruim, né? Um horário ruim. Relativamente, que horário de pela manhã você está pegando a galera assim... Não sei, né? No horário não é o melhor horário. Não é o melhor horário. Não é o melhor horário para você estar... E aí, R$2.000, 15 segundos. 15 segundos. É um stories. É um stories. Então, assim, para o cara chegar nesse tipo de investimento, claro que ele já cumpriu várias etapas antes. Então, subtende que ele já teve lucro, está reinvestindo o lucro ali no marketing e tal, vai ter uma estrutura bacana. Apesar que é uma coisa que eu não falei com você, mas essa coisa da estrutura também é um diferencial. Sim. Onde é que fica seu escritório? Sim, e além do mais, essa questão do R$2.000 não é só R$2.000, porque você botar você tem que ter alguma coisa, né? Para você passar alguma coisa relevante nesses 15 segundos. Você tem que ser bem assertivo. Então você tem que também fazer um vídeo, um esforço. Então tem que ter alguma coisa que... Você paga R$12.000 para anunciar e um vídeo feito pelo sobrinho lá.
Tá, Não subentendo vai que seu sobrinho não funcionar, sabe entendeu? fazer vídeo. Não vai funcionar. Então, não é só R$ 2.000. Não é mesmo. Não é só R$ 2.000. E nem vale a pena fazer um dia só, né? E é um dia só. R$ 2.000 é um dia só. 15 segundos só, um dia só. Nem vale a pena, que não vai criar marca, a galera não vai fixar. Tem que ser repetitivo, né? Isso. Para criar essa marca. Em relação à estrutura, eu acredito que também vai de acordo ao padrão. Né? Um padrão A, você tem que ter uma estrutura bacana para você receber esse cliente. Até para ele saber que você está estruturado, né? Ele vai botar um investimento alto em sua mão, então ele quer ter essa segurança. Agora, com esse home office, eu acredito também que isso também já deu uma quebra. Talvez volte, mas a galera já entendeu mais que o grande também tem home office. Agora me diz uma coisa. Essa questão do ramo da construção, geralmente, como ele tem que estar sempre ali onde vai ser a obra, no canteiro e tal, então já afasta mais essa possibilidade, né? É porque se você vai fazer uma construção, geralmente você marca o encontro no lote, para ver como é o lote. Então, os encontros são muito voltados para a obra, né? No local da obra. Se você já está fazendo, se você já está fazendo, o cliente quer ver como é que está a obra, ele marca com você lá para explicar como é que está. Então é muito voltado para a obra. Quando é com o arquiteto, não. Talvez para o arquiteto chegar para te mostrar um projeto, para discutir algo do tipo, pré-obra, ali, visita orçamentária, aí talvez essa estrutura seja mais relevante. Bacana. Erickson, um dos últimos pontos que eu tenho aqui é a questão do fechamento do contrato. O cara já identificou o público, já viu todas as etapas. Já fez toda a etapa, já foi, agora colocar lá. Retificando aqui, tá fazendo um contrato. Ele já identificou o público. Já. Ele já tem um cliente ideal. Ele vai escolher qual área ele quer atuar. Já sabe a área que quer atuar. Isso. Já identificou o público para atuar nessa área. Exato. Já viu ali os canais de aquisição para chegar nesse público que ele atua. Ele já sabe fazer uma abordagem. Sim. Já sabe fazer uma abordagem para esse público que ele escolheu. Sim. Ele agora está fazendo a proposta, né? Exatamente. Ele tá elaborando a proposta e o contrato. Proposta. Pronto. Aí você quer saber o que mesmo na proposta? Quais são os aspectos da proposta? O que é que não pode faltar? O que é que ele deve considerar ali na proposta? Eu volto lá, como eu falei lá no início. A proposta, assim, para o meu cliente, meu perfil de cliente, não pode ser nada muito extenso. Porque é um cliente que ele tem velocidade, urgência, né? Ele tem urgência, não é nem urgência da execução. Ele tem urgência de tempo, que geralmente é o quê? Profissional liberal ou é empresário. Tem que decidir rápido, tem meia hora ali para decidir. Ele só tem pouco tempo, então não adianta você pegar uma proposta. Folhear bastante, que você vai cansar o cliente. Você já tem que ter uma proposta, você fala um pouco da empresa, um pouco de você. Eu estou dando um exemplo da minha proposta. Um pouco da empresa, um pouco de você, o que é que você faz, o que você considerou na proposta e o valor da proposta. O valor para você fazer esse serviço que ele está esperando. Existe a possibilidade de colocar mais de um preço na proposta? Sim. Acontece, mais um preço como? Tipo por assim, exemplo. Acontece no ramo aqui de contabilidade e outros ramos também. De software, por exemplo. Você vai contratar um software de gestão de obras, por exemplo. Sim. Como o próprio Mais Controle. Lá tem. Se você quer de contar esses recursos, é um preço. Se você com outros recursos, é outro. Aí, de repente, você tem lá uma construção de um certo padrão, tem um preço, e com certo tipo de material, tem outro. Existe isso. O que existe que é corriqueiro é o seguinte: você fazer por administração ou por preço global. Imagine que você tem um orçamento só para administração, você fala, eu vou administrar a obra, ou seja, mão de obra, você que vai contratar, você que vai fazer tudo. Material, eu só vou administrar aqui todos esses processos. Um custo é menor, ou seja, o valor do orçamento é menor. Certo. Porque você tira grandes responsabilidades, seja de material, se preço oscilar ou não, isso é tudo com o cliente, então é menor. Quando você fala de preço global, que você entra com todo o material, todos os processos por conta da contratada, isso de fato já fica maior. Então, o que é muito corriqueiro é isso. O valor, a modalidade do contrato. Se você vai fechar por empreitada ou se você vai fechar por valor global. Entendi. Aí você pode fazer 2 orçamentos distintos para isso. Mas não existe outro tipo de variação.
A variação é quando você, por exemplo, o cliente fala, ó, eu vou fazer com você todo o serviço menos a fundação. Vou contratar uma empresa especializada em fundação. Entendi. Aí você contempla retira todo o orçamento, outras etapas e não coloca... Fundação. Justamente. Ou pode ser uma impermeabilização. Isso é comum acontecer? É comum acontecer. Tem cliente que, por exemplo, que ele fala, ó, a parte de pintura eu vou contratar uma equipe de pintura que fez minha casa, uma outra casa. Então, ele já tem uma equipe de pintura, você não precisa contemplar. Ou seja, a parte de concretagem, por exemplo, a parte da estrutura da casa, de montar forma, ferragens e concreto, tem cliente que quer contratar uma empresa só voltada para isso. Entendi. E aí você entra com a parte de acabamento. Tem um colega meu que constrói. Ele fala, rapaz, Erickson, eu sou bom em começar, em terraplanagem e levantar. Acabamento eu não faço. Ele terceiriza acabamento. Porque ele diz que não tem equipe para fazer acabamento. Entendi. Então também é geralmente normal. Também uma equipe de acabamento é aquela equipe mais que deixa mais o diz, trabalho né? à mostra, né? Não me já diz acabamento. E aí, se não tiver uma equipe de qualidade, acaba acabando com tudo. Acabando com tudo. E até o nome, né? Justamente. De quem faz e de tal. quem faz. Aí entra, além de ter uma mão de obra boa de acabamento, tem que ser um ser humano mais assim, mais com esse feeling, esse sentido, essa percepção de que ele está fazendo ali é uma coisa fina. Sim. Então, não só você ser bom, você tem que ter esse entendimento que você está fazendo um negócio que você sujou, você vai limpar, que melou um pouquinho, você tem que estar preocupado para limpar aquilo. Se não ficou bom, você retira para fazer de novo. Então, vai muito além de só ter a mão de obra boa. Entendi. A pessoa, o ser humano tem que ter essa natureza. Essa sensibilidade. Justamente. Né? Bacana. Erickson, você gostaria de fazer algumas considerações gerais aí, pessoal? Basicamente, nosso... Rapaz, eu vou fazer uma apenas, que é assim, muito direta, é que eu vejo direto, que engenheiro e arquiteto, principalmente, né, precisa aprender a vender. A vender o seu serviço, ou seja, não adianta ter diversos cursos, diversos aportes, diversos cursos de extensão, se você não consegue vender tudo isso que você sabe. Ou seja, você vai ter muito conhecimento engavetado. Então, ou seja, é de extrema necessidade desenvolver essa habilidade, porque pode ser tímido, pode ser gago, eu acredito que pode ser o que for, você consegue aprender. Se você tiver vontade, você consegue aprender a oferecer seu serviço, a ajudar pessoas com seu serviço. É basicamente isso. Deixa suas redes sociais aí, Erickson. Pronto, minha rede social é @Erickson Oliveira, tudo junto, _ Erickson com ERICSON. Oliveira, _ A gente vai deixar também aqui na descrição do vídeo e também na página de descrição do Conec. Se você não prestou atenção, tem lá o arroba, né? Como é no popular. O arroba ali do palestrante. Erickson, muito obrigado pela sua participação. Você que é cliente da Consulfis. Com certeza. O cara difícil de cair no funil aqui, tá, gente? Foram mais de 2 anos para esse cara entrar aqui na Consulfis para ser cliente, mas finalmente a gente convenceu esse homem. E grande parceiro aí, com certeza vai agregar. Gente, Erickson não quis contar, mas ele está desenvolvendo um curso aí. Sim, verdade. Estou desenvolvendo um curso assim, muito voltado, prático e aplicável para engenheiros, arquitetos, para todas as pessoas que é da construção civil e que quer aumentar o seu faturamento, quer aprender as habilidades, tudo que a gente falou aqui, um pouco mais específico, assim, mais detalhado, para aumentar o seu faturamento e aprender de fato essa habilidade que é ajudar o próximo, né? Que você está ajudando um próximo com o conhecimento que você tem. Então, estou desenvolvendo um curso, vai ficar top e já está disponibilizado aí. Essa aí, pessoal, vender é treinável, tá bom? Forte abraço, continue com todas as palestras do Conec. Aproveite bastante o evento que é feito de coração. Abraço.